eu não me sentia à vontade e comecei a pensar que eu tinha um potencial enorme, que eu poderia ter carreira solo. Saí da empresa, me desliguei e comecei a fazer negócios, terceirizando a fundição e a usinagem também, que eu não tinha nenhum dos dois. E ali é que eu comecei alavancando os negócios mês a mês para chegar até onde eu cheguei hoje. A empresa cresceu e eu tinha que direcionar. Bom, o que é que eu faço hoje? Eu não posso ficar eternamente comprando de terceiros. Tudo na vida, quando você faz com foco, com afinco e com fé em Deus, as coisas acontecem. A persistência te leva a isso. Você não pode desanimar no meio do caminho, porque existe muitos obstáculos. Nada na vida da gente é fácil. E quando você tem fé em Deus e você tem crença naquilo que você faz, você move montanhas. Isso é o segredo para toda pessoa que quiser vencer na vida. O que tu diria para alguém que tem vontade de empreender nesse país, que é tão difícil conseguir empreender, para que as pessoas possam encurtar um pouquinho esse tempo que tu levou para conseguir todo esse sucesso? Ou de fato não existe esse negócio de encurtar tempo? A Socrio hoje na minha vida é tudo. Foi ali que eu dediquei todas as minhas apostas. É a minha vida, eu ganha-pão, para te ver a importância que a Socrio tem na minha vida. Diria que a minha família, a Socrio hoje, faz parte do meu legado. Não houve aqui bens materiais, coisa parecida que possa ser mais importante do que a Socrio. Anotem esse código aí, porque ele é valiosíssimo, sem dúvida nenhuma. Olá, seja muito bem-vindo. Você está no Código do Jogo. É aqui que você vai ter os códigos decifrados para poder alavancar todos os processos de autoconhecimento, mentalidade e chegar mais rápido aos lugares inimagináveis que todo mundo tem interesse de chegar. Eu sou o Quequeto, você nos encontra no @CleitonQuequeto e hoje eu tenho o privilégio gigante de conversar com o Simões, que é o dono da Açocrio, uma empresa que tem hoje 29 anos no segmento de fundição, dentre outros produtos também. E a gente vai ter o privilégio de conversar muito sobre todos os diferenciais da empresa e também, obviamente, da trajetória incrível que foi muito angariada por esse grande empresário, esse mentor de empresas, né? Porque a gente fez uma conversa prévia aí com o nosso querido Kleber e ele comentou que, além de ser um baita empresário, é um visionário, que acredito eu ser uma das características de um empreendedor de sucesso. Seja muito bem-vindo. O Código do Jogo está muito orgulhoso de tê-lo aqui na mesa. Eu agradeço a oportunidade que estão me dando de falar alguma coisa da minha trajetória da Açocrio, esses 29 anos de sucesso, eu diria, porque graças a Deus, desde que ela foi montada e que ela foi criada, ela só vem colhendo frutos e cada ano um fruto melhor do que o outro. Sensacional. Simões, um faturamento de aproximadamente 80 milhões ano. Então, é dono de uma empresa referência nacional em usinagem e fundição, há 3 décadas praticamente, né? De um trabalho sólido, de muita excelência. E a gente aqui do Código quer saber qual o grande código que fez o Simões chegar nesse sucesso. Eu diria que por trás de toda essa carreira, de toda essa trajetória da Socrio, a gente não pode deixar de frisar aqui uma base que eu considero fundamental para todo ser humano, certo? É a crença em Deus, em primeiro lugar, e que Ele é um ser supremo e que Ele direciona os passos nossos, e por trás disso também uma grande família que sem ela eu diria que a Sucrio não chegaria onde chegou. E prova disso que a gente tem uma esposa que luta, que nos ajudou, que fez todo o trabalho, aguentou nas minhas viagens, toda essa trajetória, quer dizer, criando uma família e se dedicando de uma forma a apoiar a gente para chegar onde a gente conseguiu chegar. Criamos aí 3 filhos, hoje o Simões e a Marisa, que é a minha companheira, que eu tenho uma admiração muito grande por ela, porque sem ela eu também não estaria aqui onde eu estou. A gente criou 3 filhos maravilhosos, que é a Vanessa,
certo? A Daniela e o Guilherme. E isso tudo é a base de tudo, porque tu não vai criar um império ou criar uma empresa que tende a crescer sem ter uma sucessão, certo? Então isso foi sempre uma preocupação minha em ter algo que você fez, que você tem um grande carinho e saber que futuramente ela vai, continuar. Mesmo o Simões não estando mais aqui, mas vai ter pessoas tocando e vai ter a sucessão numa família, eu acho que ela é algo, assim, muito fundamental. E isso foi uma das grandes preocupação minha. Tanto que a gente conseguiu todos os 3 filhos trabalhar na empresa, e a gente pôde tirar de cada um o que é que ele tinha a oferecer e para somar na Socril, entendesse? E base nisso a gente fez, um direcionamento, certo? Por exemplo, o Guilherme, que hoje praticamente assume a direção da Socril, porque ele toca a parte industrial, ele está hoje auxiliando a Daniela também na parte financeira, ele foi criado lá dentro da empresa para ser um sucessor. E isso é a grande preocupação minha. Quer dizer, o Guilherme, ele fez estágio dentro da empresa, passando pela parte mecânica da empresa, passando pelo almoxerifado, passando pela parte de vendas, pelo orçamento, entendeu? Ele foi em todas as partes da empresa para aprender, para que ele pudesse, lá na frente, fazer o que ele está fazendo hoje. Eu fico pensando sobre o que tu comentou agora e imagino que muita gente que nos ouve gera uma dúvida, que é uma coisa muito comum, porque aqui a gente pode fazer uma diferenciação entre uma empresa familiar e empresa que não é familiar, né? E eu queria saber do Simões, tu tens uma confraria, então eu sei que tu tens vários amigos aí, né, grandes empresários também, outros não, mas enfim, são pessoas de confiança e depois a gente vai ter a oportunidade de falar deles. Mas dentro dessa confraria tem outros empresários que têm empresas que não são familiares. E eu queria saber do Simões se de fato é mais difícil conduzir uma empresa familiar, quando tu compara com esses seus amigos que têm empresas que não são familiares. Eu diria que sim, porque a empresa familiar, você tem que ter uma conduta muito correta para que você possa direcionar os caminhos da empresa familiar, para que você tenha, um horizonte que tu sabes que uma empresa ela é muito difícil, principalmente no Brasil, uma empresa hoje, eu diria que o empresário, ele é um herói, certo? Então o que é que acontece? A empresa quando ela é profissional, que são administradas por gente que não é da família, você escolhe eles por um cunho mais profissional, certo? E a tendência é você pagar mais, você remunerar melhor essas pessoas e, em contrapartida, você cobra um resultado melhor. Já a empresa familiar, ela é um pouco mais complexa, porque você pega um elemento da família, aonde muitas famílias já têm divergência. Ah, mas eu queria ser o presidente, eu queria ser o sucessor, eu queria, entendeu? Então você tem que ter uma condução muito especial, para que possa não gerar conflito familiar. Então, essa é a diferença. Eu acho que a empresa profissional é mais fácil de tu conduzir. A familiar é um pouco mais difícil, porque gera conflitos entre irmão, entre herdeiros e essas coisas todas. Perfeito. Tem outros tipos de preocupação, eu diria, né, com Exatamente, detalhes mais exatamente. específicos, de relação familiar. E tu acha que isso preparou melhor a Socril quando a gente compara com outros players do segmento que não são empresas familiares? Isso poderia ser um grande diferencial da empresa? Eu diria que sim, porque, eu tenho uma família maravilhosa, os meus filhos, assim, são de uma lisura
perfeita, quer dizer, a gente não podia esperar outra coisa deles, porque a criação que eu recebi do meu pai é a mesma que eu passei para eles. E isso na vida da gente eu acho que é ponto fundamental. E graças a Deus ele se entende muito bem, a gente está sempre unido, a gente está sempre junto, participando, não existe ciúme entre um e outro, ao contrário, eles se dão muito bem, e a torcida para que a empresa vá bem é unânime, entendesse? Então, eu creio que isso é fundamental pra gente. E o fato de tu ter mencionado que o Guilherme, que é seu filho hoje, que é o diretor da companhia, Hum. ter passado por todas as etapas da empresa, prepara de fato muito melhor um diretor ou do que aquele cara que é diretor de carreira e que não passou por todo esse processo? É, eu diria que sim, na minha visão sim, porque eu acho que a pessoa tu só podes, aprendi na minha vida nesses anos de nesses 29 anos de empresa, e mais 29 anos como eu trabalhei de empregado, que a gente tem que mexer com aquilo que tu domina, certo? É difícil tu colocar, por exemplo, um administrador dentro de uma empresa que é extremamente técnica, que ele tem uma formação, então eu acho que o profissional ele tem que ser preparado para aquilo que ele vai vir pela frente, entendesse? Então não adianta tu pegar um administrador, por exemplo, e botar para fazer a parte fabril de uma fundição, que é um ramo extremamente técnico. Então isso, eu diria que foi muito importante o treinamento que ele recebeu para poder desempenhar a função dele, sabendo tudo dentro da onde ele passou, sabendo aonde vai um parafuso, aonde vai 1 quilo de liga, aonde vai 1 quilo de sucata, todas as partes que precisa para fazer a fundição funcionar. Perfeito. Eu acho até no sentido de liderança isso faz uma diferença grande, né? Porque aí o funcionário lá, ele entende que tem alguém ali que está regendo a companhia, que tem propriedade para conversar com aquele funcionário sobre o que ele está executando. É isso aí. É bem assim que funciona a coisa, quer dizer, tu não o funcionário não consegue te dar um desdobre, de dizer que não aconteceu por isso, por aquilo, porque você sabe que ele está falando algo que não é real. Perfeito. E falando um pouquinho dessa trajetória riquíssima, né, do Simões, que veio lá de uma família bem estruturada, com um pai e mãe batalhadores e tal, tu acha que isso está sendo acontece hoje na tua vida, né, o fato de o Gui, a Dani, né, tá ali seguindo também, a própria Vanessa também, que já acompanhou bastante a companhia, vem baseado na tua experiência que tu teve de ver o teu pai trabalhando bastante, de fazer algumas viagens, né, dentro do próprio trabalho, de se deslocar para locais. A gente sabe que tu, aos 17 anos, viesse para Criciúma para estudar também, muito apoiado também pela iniciativa do teu pai. Tem relação, de fato, com o que tu aplica hoje dentro da família? Ah, sim, a educação familiar a gente traz de berço, né, e isso é muito importante pra gente. Tenho certeza que meus filhos lá para frente, quando eles forem criar a família deles como estão criando hoje, vai ter um exemplo muito grande do pai e da mãe, porque eles aprenderam isso. E logicamente eu trouxe do meu pai, apesar de que nós viemos de família, tivemos fases distintas na vida, porque no início, quando eu nasci, o meu pai era uma pessoa extremamente rica, certo? Para te ter ideia, em 1949, meu pai tinha carro do ano. Então, com o passar do tempo, a desvalorização, a moeda, a troca, na época não existia moeda, era só a base de troca, e ele infelizmente se meteu na política e tal, e acabou se dando mal. Então, quebrou, e aí é que teve que sair, correr atrás de várias maneiras de sobreviver, inclusive fomos parar no Paraná, que praticamente 2.000 quilômetros daqui, para trabalhar na roça, para poder sobreviver, até para não ficar com a
com aquela imagem do passado, porque tu sabe que tu quebrou numa cidade, as coisas ficam difícil e as pessoas não te olham mais com a mesma maneira que te olhava, não tem mais aqueles amigos de copa de chapéu que é só para quando tu tem dinheiro, entendesse? Então tudo isso na vida da gente foi um aprendizado. E graças a Deus, a gente veio do nada mas nunca perdeu a conduta de um bom pai, de um educador, daquele senhor que trabalhava duro, que cumpria os seus compromissos e tal. E isso para a gente foi fundamental. E creio que a minha família hoje, a gente passa também isso, quer dizer que as coisas não são só mil maravilhas. Tudo. Dinheiro não aceita desaforo. O dinheiro, ele troca de mão muito rápido. Então a gente tem que ter cuidado em tudo aquilo, cada passo que tu dá, cada maneira que tu faz, para que as coisas não venham te dar uma consequência maior no futuro. Faz todo sentido do que a gente está conversando agora. Afinal de contas, a gente fala de uma empresa com um faturamento de milhões, como a gente já conversou. E a gente fala um pouquinho sobre riqueza, porque vai de encontro ao que a gente acabou de comentar. E eu queria saber do Simões, que, né, tem uma trajetória gigante, tanto como funcionário como empreendedor. E eu queria saber, no auge da tua experiência, Simões, o que tu acredita sobre riqueza que muita gente não sabe? A riqueza é uma. Eu acho que a riqueza é tu se sente bem, certo? O bens materiais na tua vida, ele é um complemento, certo? Mas a riqueza para mim é tu ter crença em alguma coisa, tu ter uma família estruturada, tu ter um sustento, diria, com dignidade, certo? Mas não é ser o milionário, ser o mais rico do Brasil, ser o mais rico. Eu acho que isso tudo é consequência, mas a base de tudo, a felicidade do ser humano não está totalmente só no dinheiro. Está nas suas amizades. Sem amigos, por exemplo, você não é ninguém. O que adianta eu ter dinheiro se eu não tenho com quem compartilhar, se eu não tenho um amigo para conversar, para trocar para desabafar aquilo que hoje me deu problema, para passear junto, para ser um companheiro. Não adianta você ter toda a riqueza do mundo e não ter com quem dividi-lo. Isso é uma coisa que eu tenho ouvido com muita frequência nos nossos convidados, é uma coisa muito comum, eles mencionam sobre isso, que estar cercado de pessoas que têm a mesma vibração. E aqui a gente pode citar, por exemplo, o Alorim lá da Librelato, né? O Aloir é uma pessoa que veio de uma família extremamente ricas, né? E que é uma pessoa que hoje está numa transição da empresa, e a gente tem conversado muito, trocado muitas figurinhas, quer dizer, é um amigão. Eu diria que eu tenho poucos amigos e o Aloir se enquadra num desses, entendesse? A gente tem outros amigos, tipo o Lavinho, lá da praia e tal, mas tem a confraria nossas, que estão vários amigos que a gente se dá muito bem, principalmente as esposas, que gostam de se reunir e tal, fazer aquela. Então, isso tudo na vida é um complemento. Que não adianta tu ter dinheiro se tu não tem com quem tu possa dividir, rir, falar besteira, entendeu? Tudo isso. Isso vai ser um eterno boneco que tu não vai ter. O que tu vai fazer se não tiver isso daí? Então, hoje, tudo que a gente faz, tudo que a gente vive hoje é cuidando para que esses amigos, para que essas pessoas estejam sempre junto com a gente. E aí a gente vai dizer que dinheiro, para mim, é um complemento, mas ele não é a base de tudo. Te dá possibilidades, mas tá ali no lugarzinho dele, né? Exatamente. Aliado a mais um monte de coisa que é importante. Exatamente. Sensacional, isso é uma coisa muito importante porque o que a gente percebe todos buscam um código do jogo,
para ganhar esse jogo, mas a grande maioria não entende que é um jogo, né? Com várias pecinhas que tem que ser montadas nesse tabuleiro. É, por exemplo, hoje a empresa, por exemplo, o que seria da empresa se ela não tivesse os seus 100 funcionários que eu tenho lá hoje? Eu não seria nada sem eles. Para mim, eles são o maior patrimônio que a empresa possui, entendesse? É um complemento para a gente conseguir atingir os objetivos, mas eles também são parte importante na minha vida. Como a minha família me ajudou, os meus funcionários, por exemplo, hoje eu tenho um funcionário lá que está há 15, 16 anos comigo. Então são pessoas que lutaram, que deram sua vida, que trabalharam, que eu sou eternamente grato e sem eles eu não sou ninguém, entendesse? Porque não adianta tu ter o dinheiro se tu não tem uma equipe, se tu não tem quem trabalhe para você. Isso é a coisa mais certa da vida da gente. Perfeito. E falando sobre especificamente a Socril, né? Como é que foi transformar a Socril lá em 2012, né? Que começa as operações, se não me falha a memória. A gente deu uma... Aliás, 2003, né? 2003 começa... na verdade, a Socril foi fundada em 96. Exatamente. Então, e aí 2003 a gente vai para a segunda sede lá no Rio Maina. E aí, assim, 2004 vem a fundição, 2005 a terceira sede ali no Ouro Negro, 2015 Forquilinha, né? Como foi transformar a Socril nesse negócio que cresce, que gera emprego, a maior empresa do segmento no país, nesse cenário cheio de desafios? Em 1996, o Simões estava trabalhando numa empresa. Em 1996, ele trabalhava na Sidesa. Sidesa foi uma empresa que em Criciúma teve seus 200 funcionários, uma empresa muito boa, que eu considero uma escola para muita gente. E naquele período eu já estava trabalhando na empresa há 13 anos e ela foi vendida, certo? E aí, com a venda dela, eu particularmente não me senti muito à vontade, por várias situações. Aí o que é que acontece? O Simões começou a pensar de uma outra forma. O que que eu posso fazer se amanhã eu sair da Cidesa? Aí que veio na mente o mercado enorme, porque quando eu trabalhei na Cidesa eu viajei todo o Brasil. Então eu conhecia toda a clientela, desde o Rio Grande do Sul até o Nordeste, Amazonas. Eu visitei todas as fábricas de cimento do Brasil, entendesse? Então foi uma escola que eu tive, foi um aprendizado. E com a fase dela, a troca societária, eu não me sentia à vontade. E comecei a pensar que eu tinha um potencial enorme, que eu poderia ter carreira solo. Foi aí que eu saí, me desliguei da empresa e comecei a comercializar aqueles produtos que não era interessante para a Cidesa. Ou seja, clientes pequenos, que não tinha, uma empresa grande com 200 funcionários, não interessa para ela lá aquele clientinho que compra 10.000 por mês. Não é que não interessa, não passa a ser mais não atrativo, entendesse? Aí eu comecei a ver aquele nicho de mercado que estava sendo jogado fora, que eu poderia trazer para mim e formar uma empresa, como aconteceu a formação da Socril. Então vislumbrei um mercado que foi até através de cerâmica vermelha, que é a cerâmica de tijolo, que é um mercado que é pequenininho, quer dizer, o cara compra uma peça hoje, uma peça amanhã, que não tem um volume muito significante. Mas para quem teve uma visão que nem eu, foi uma maneira de eu alavancar a empresa.
E aí comecei a trabalhar, saí da empresa, me desliguei e comecei a fazer negócios terceirizando. Terceirizando a fundição e a usinagem também, porque eu não tinha nenhum dos dois. Aí eu comprava de terceiros a fundição, usinava as peças e vendia ao cliente final. E ali é que eu comecei alavancando os negócios mês a mês para chegar até onde eu cheguei hoje. Aí, com o passar do tempo, a empresa cresceu e eu tinha que direcionar. Bom, o que é que eu faço hoje? Eu não posso ficar eternamente comprando de terceiros. O que é que eu vou montar primeiro, a fundição ou a usinagem? Aí eu montei a usinagem, que é um ramo mais simples que é como é que eu te diria? Ela é um produto mais exato, quer dizer, não tem muita técnica, é um torno onde você usina a peça fundida e tal. Os processos são mais Os curtos. processos mais curtos, mais simples. E é o ponto que foi aí que veio em 2003 que eu montei a unidade no Rio Maina. Porque até então eu era numa meia-água no bairro Brasília. Entendeu? Ali no Rio Maina já as coisas começou a criar um corpo de máquinas, um corpo técnico, várias pessoas, e daí começou a crescer. Com o crescimento da usinagem, chegou uma outra fase, que a empresa que me fornecia não tinha total condições de me entregar todos os produtos fundidos que eu queria. Aí eu comecei a pensar em montar uma fundição, até para ter uma independência e poder direcionar o meu barco como eu achava melhor. Aí nós viemos em 2005, criou-se a fundição no bairro Ouro Negro, na Forquilinha. E dali para frente a empresa seguiu tendo fundição e tendo usinagem no Rio Maina. Só que é dois locais, quer dizer, você tem uma fábrica num lugar e beneficia as peças no outro. Com essa necessidade, com esse transporte para lá e para cá, surgiu a necessidade de se criar uma unidade única, que foi em 2012 que daí eu criei a unidade, que é hoje na Santa Libra, que é a unidade hoje que nós temos lá aproximadamente 8.000 metros quadrados, que é onde tu tem fundição, usinagem e também parte de caldeiraria. Então, a dinâmica foi uma necessidade de criação. E tudo isso pensando em investimento, pensando em equilíbrio, pensando que a empresa tem que ser melhor do que eu, porque se a empresa estiver bem, eu estou bem. Entendeu? Suas contas certinhas, seus impostos em dias, fazendo as coisas tudo dentro das conformidades conforme manda a lei. Eu destaco aqui a visão, quando tu localiza um nicho onde não estava sendo bem aproveitado, a humildade de entender que a empresa tem que ser maior do que o Simões, e tudo isso nesse caldeirão se torna uma das maiores empresas de usinagem, fundição e caldeiraria do país. É uma história que contra fatos não tem argumento. E tem algumas histórias peculiares no meio desse processo, né? Como a presença do açude que está lá na empresa hoje e como ele foi criado. O que tem aquela visão quando você vê uma fundição, significa areia, significa toda desorganização, tal. Aí a gente, eu acho que fundição não é sinônimo de sujeira. Fundição tem que ter organização, tem que ser, tem que caminhar junto com o meio ambiente, entendeu? Então a gente pensou, por que não fazer um açude aqui para mostrar para quem vem aqui visitar que a fundição está lá, gera poluição, gera um monte de coisa, mas aqui do lado tem um açude que tem peixes que se criam, entendeu? Os funcionários de vez em quando dão tarrafada lá, eu autorizo eles, distribuo, cada um leva 3, 4 peixes embora, entendeu? Então é coisa importante isso daí, para mostrar que não é só
que nós não estamos só poluindo o Gerando universo. resíduo e tal, né? E Exatamente. me parece que essa terra que foi tirada do buraco para fazer o azeite foi aproveitada também, né? Claro, porque aí o que é que eu fiz? Eu joguei o útil ao agradável, quer dizer, como eu não tinha dinheiro para fazer os aterros ao redor do terreno que era muito acidentado, dessa terra do açude eu aproveitei para fazer o aterramento do resto do terreno. Também são as jogadas peculiares. E mostrando visão de novo, né? É. Porque, assim, Nada se cria, tudo se copia. É isso aí, perfeito. São detalhes que vão nos aproximando, vão aproximando os nossos inscritos da tua vida real e de entender que se seguir esse passo a passo, com visão, com vontade de fazer a coisa, com entendimento, a gente chega lá. Isso é uma coisa que a gente não abre mão de trazer aqui no Código do Jogo, porque quando a gente pensa em falar de códigos, a gente pensa em, às vezes, coisas mirabolantes, em descobertas incríveis, geniais, e que, na verdade, também, né, pode ser nesse sentido, mas que fazendo a coisa com muito afinco, com um pouquinho de tino para o negócio, né, mas com muita dedicação e uma visão para frente, as coisas chegam também nesse patamar. Eu acho que tudo na vida, quando você faz com foco, com afinco e com fé em Deus, as coisas acontecem. A persistência te leva a isso. Se tu focar por uma pessoa que tem boas crenças, acontece na tua vida. É só você persistir. Você não pode desanimar no meio do caminho, porque existe muitos obstáculos. Entendeu? Mas nada na vida da gente é fácil. E quando você tem fé em Deus e você tem crença naquilo que você faz, você move montanhas. Isso é o segredo para toda pessoa que quiser vencer na vida. E então vamos lá, sobre espiritualidade e fé. Qual é a proporção da espiritualidade e da fé dentro desse processo de prosperidade do Simões? Eu diria que tem um grande percentual aí, se não 100%. 100% de fé e de espiritualidade. Porque nada na vida tu vai conseguir se tu não tiver fé num ser supremo, que para mim só tem um, e é Deus. Quando eu falo Deus, eu falo Jesus porque é o filho dele também. Isso também é outra coisa que a gente pode perceber que é muito comum, né, das pessoas que estão aqui conversando conosco. Então, eu já consigo bater o martelo que isso não tem nada de coincidência. É fato, é mais um código que todo mundo pode anotar aí que com certeza dá certo. E eu também queria te perguntar, eu tive o privilégio de conhecer a parte administrativa da tua empresa. O que me chamou muita atenção foi a importância que tu dá à tua trajetória, que inclusive está lá na tua parede, que foi sensacional, aquela trajetória colocada na parede para todas as pessoas que tiverem o privilégio de entrarem ali e ter noção de que as coisas não acontecem assim da noite para o dia. Tem muito trabalho, muita dedicação nesse processo. A organização e a limpeza, que foi o que assim, me chamou muito a atenção, né? Muito, de fato, muito organizado, muito clean. E eu acho que corrobora com o fato de que tu falou, né? Que não tem que fazer, de fato, esse vínculo com uma coisa que gera muito resíduo. Não, dá para fazer tudo muito, muito bonito e muito perfeito. E a presença dos teus amigos de quatro patas que estão lá, que me recepcionaram. E eu queria entender a importância dos cachorros dentro da vida dos Simões e de quanto eles podem contribuir e que se eles podem ser considerados como um código de prosperidade também. Com relação à organização da empresa, a gente tem assim muito a agradecer a Vanessa, principalmente, porque pela formação dela como arquiteta, né, ela colaborou com todo aquele projeto, com aquela estrutura, com aquela situação para ficar que fosse tudo dentro dos conformes, conforme um arquiteto tem condições de fazer. E isso, toda aquela homenagem que eu tenho lá e tal, foi um presente que eu recebi dos filhos, que todos eles me deram aquilo assim como surpresa, quer dizer, um dia
eu me proibiram de ir lá no escritório e tal. Quando eu voltei lá, estava aquela parte toda escrita, aquela trajetória que me emocionou bastante, porque nada mais é do que um reconhecimento a todo o trabalho que o Simões teve para chegar onde ele chegou. Isso é um reconhecimento do que eles viram, quer dizer, do que eles passaram comigo no dia a dia, daquelas viagens, às vezes, no início da carreira, sem ter um hotel, sem ter dinheiro para pagar um hotel, tendo que dormir, às vezes, dentro de um carro, da caminhonete que viajava. Não é que não teria o dinheiro, é que as prioridades que a gente tinha na época era muito superior ao preço que poderia se pagar num hotel. Entendesse? Então, foi tudo visão de que aonde você consegue trabalhar com dedicação, as coisas acontecem. Então, eles fizeram essa homenagem até pelo trabalho, pelo reconhecimento a toda a minha dedicação, ao meu sofrimento na carreira como profissional e como empresário. Então, eu, de certa forma, agradeço a eles todo dia pela acolhida que eles me dão. E com relação aos meus filhos de 4 patas, que nem diz o outro, que não são poucos, eu hoje tenho lá, eu acho que uns 14, 15 animaizinhos. Então aquilo, cada vez que eu chego na empresa, eles vêm me receber. E eu me sinto assim realizado. No final da tarde, depois de vários trabalhos, de várias perrengue que tu enfrenta no dia a dia, resolve uma situação, resolve outra, eu me realizo a hora que eu sento na empresa e eles vêm todo ao meu redor me festejar e tal. Eu me sinto valorizado demais com aquilo ali. E é um animalzinho que, afinal de contas, não te pede nada em troca. Dizem que o cachorro é o melhor amigo do homem, ele não conhece dinheiro ainda, né? Tu, com a experiência que tem, pelo empresário, pelo porte que tem muita propriedade para dizer isso, né, É isso Simões? aí, A é gente isso aí. pensa em quantas pessoas já se aproximaram do Simões, que isso é uma coisa muito comum, né? Por algum interesse, e a gente consegue ver na maneira mais genuína esses animaizinhos que não pedem nada em Não pede troca, né? nada em troca. Perfeito. Isso aí é a coisa melhor que tem no mundo. Uhum. Então a gente poderia dizer que um dos códigos da prosperidade é ter o olho para esse tipo de situação. Isso é uma espécie de bateria que te recarrega? É, eu diria que é, porque aquilo ali você se sente, você relaxa, você está no meio deles, você está tratando um, olhando o outro, dando um remédio para um, fazendo uma coisa tal. E isso é muito, muito, muito bom para a gente, para a vida da gente, para saúde mental, para tudo. Eu me sinto bem. Perfeito. E se sentir bem é um dos fatores que fazem um grande empresário chegar onde chegou. Eu acredito nisso, né? E aí, quando a gente fala em se sentir bem, a gente conflita com algumas situações onde o Simões não se sentiu tão bem porque tu mesmo mencionou inúmeros perrengues para chegar até onde chegou, né? É. Eu queria que tu contasse especificamente o episódio de Barcarena, porque eu já tô sabendo que foi um dos top 5, eu diria, perrengues aí passados, né? Na minha carreira como funcionário, o tempo que eu trabalhava na Cidesa, eu sempre fui um profissional muito ativo. E eu tinha uma particularidade, eu sacrificava lazer, sacrificava família, sacrificava tudo para ser aquele profissional atuante e servidor para onde vinha o meu ganha-pão. Então viajei muito esse Brasil e uma das coisas que não me arrependo, entendesse? Porque eu acho que graças a isso eu hoje talvez esteja onde eu estou, tudo em decorrência disso. Mas essa viagem foi meio traumática, entendesse? A gente viajou para o Nordeste. Barcarena é uma cidade no interior do Pará, aonde tu só consegue chegar lá por barco de pesca. Entendesse? E numa viagem dessa, a gente teria que visitar a Brás, que era uma empresa hoje que fabrica lingotes de alumínio, e a gente tinha muito
fornecimento para eles e precisou ir até lá. Como eu estava 2 semanas já fora do habitat, a gente tentou pegar uma lancha para ser mais rápida a locomoção para ir e voltar no mesmo dia, porque senão teria que pegar um barco de linha, você ia de manhã e voltava à noite, era um dia perdido. E nessa viagem a gente foi e tal, fez várias visitas lá na Albras, em vários departamentos, todas a empresa grande, tu sabe, ela tem a manutenção, e aí tem departamento de aciaria, departamento de vários, e a gente foi se envolvendo e conversando e tal, quando viu, já estava à noite, e esquecemos de que nós estava numa lancha, e que a lancha era pequena e o trajeto nosso de retorno era grande. Aí voltamos para o porto, o piloto da lancha estava meio apavorado, disse: "Pá, mas vocês demoraram muito, a lancha não tem todos os aparatos de segurança, e agora, o que é que nós fizemos?" Eu digo: "Não, toca e vamos para frente, Temos que chegar. temos que chegar." Saímos, isso era umas 19h30, já estava escurecendo, e aí o reflexo, o rio lá, o rio Barcarena, ele tem 2, 3 quilômetros de largura. Pensa é um mar, não é um rio. Uhum. E aí nós estamos voltando, a lancha pega, e quando nós estamos numa determinada altura, deparamos-se com um barco de pescador atravessando o rio. Aí o piloto tirou a lancha para não bater no barco pescador, ela foi ela rabiou e chegou e bateu no barco de pescador. Com a batida, houve um acidente e a lancha começou a perder o leme, ela começou a rodar e aí eu gritei para o piloto, igual: "Toca para a margem do rio, porque eu não sei nadar." Jesus amado. Só um detalhezinho simples, dentro de um rio de 2 De quilômetros 2 de quilômetros de largura. largura. Eu não sei nadar. Então vamos, toca para a beirada o máximo que tu puder. Ele tocou, só que quando chegou 100 metros da costa, para chegar no mato, a lancha apagou o motor. Aí o meu representante, que era o representante da empresa que eu trabalhava, deu uma mergulhada e disse: "Ó, pode ficar sossegado aí que tu vai ficar em cima da lancha e a lancha tu não vai afundar. A água vai chegar no teu peito e vai estar bom." Ele foi cirúrgico na coisa. Aí eu fiquei ali, peguei de calça social, camisa social, botamos uma bolsa que eu tinha na cabeça e esperamos ver até onde a água ia chegar. A água chegou até o pescoço. Isso nós ficamos ali, para te ter ideia, das 7h30 até a meia-noite, quando a maré, que lá tem o fenômeno da maré, a meia-noite é a maré mais baixa que tem. Aí a lancha começou a ficar, à meia-noite ela já estava com a metade fora da água. Aí nós se deslocamos para a beira, porque sabia que de manhã, como não houve socorro, a gente era de noite, a gente migrou para a beira do mar e ficamos trepados na beira nas árvores, até chegar no outro dia às 9h30, onde nós conseguimos um pescador que nos deu um socorro. Então foi uma aventura bem significante. Poderia ter ali acontecido uma tragédia e a Socril não ter existido. Fica bem claro como as circunstâncias acabam se juntando com todas as características que tu falou até aqui para que as coisas acontecessem do jeito certo, né? E o fator fé e acreditar em Deus também contribui demais, né? Muito importante, muito Eu importante. fico imaginando quanto o Simões deve ter rezado nessa jornada aí, né? Eu não diria rezado, a gente agradeceu muito, muito a Deus por ele ter nos propiciado em ficar vivo, porque depois, no outro dia, falando com várias pessoas ali da região, os pescadores e tal, diz: "Olha, o que aconteceu com vocês raramente vai acontecer com outros, porque o rio é tão largo e ele tem uma depressão para o centro. A tendência é que vocês não conseguissem chegar até a margem dele, porque a tendência é ele puxar para a parte mais funda." Mas, graças a Deus, acho que houve um olhar dele e ele retribuiu o que a gente sempre
pôde fazer por ele. Tenho certeza, não tenho dúvida alguma sobre isso, né? Exatamente. Tu comentou também, Simões, sobre a tua trajetória antes da Socril, né? E aí a gente pode listar aí 5 anos de Secrisa, 8 anos de Cical, 13 anos de Cidesa, 3 anos de USIP. E eu queria que tu me falasse sobre a importância que teve tu ter contato com tudo que tu aprendeu nessas outras casas para trazer isso para a Socril e trazer ela como a maior empresa de segmento no país. O profissionalismo da gente tem que estar sempre em primeiro lugar. Quando você é um profissional de nível, quando você leva a empresa que você trabalha muito a sério, esse profissional tende a se destacar, entendeu? Que hoje a gente não vê muito isso. A nossa formação de pessoas técnicas está um pouco em extinção. E é muitos poucos que querem se dedicar integralmente à empresa onde trabalham. Então eu sempre fui uma pessoa diferenciada para isso. Se eu estou aqui, eu vou vestir a camisa daqui. Se eu estou lá amanhã, a camisa que eu vou vestir é aquela. Eu tenho uma comparação como um jogador de futebol. Quer dizer, se eu hoje estou jogando no Criciúma, eu vou vestir a camisa do Criciúma. Se amanhã eu for para o Avaí, eu vou vestir a camisa do Avaí e dar o melhor de mim para que eu possa me sobressair e ser um profissional que compense aquilo que a empresa está investindo em mim. Então eu, graças a Deus, não tive dificuldade em crescer. Eu comecei na empresa, por exemplo, como chefe de vendas, cheguei a ser supervisor de vendas e fui para o gerente de vendas. E depois, numa determinada etapa, pela minha dedicação, pela minha transparência de tudo aquilo que eu fazia, eu cheguei a ter liberdade de superintendente. Então, é muito gratificante para mim. E foi aí que eu aprendi tudo o que eu sei da minha vida, porque a minha formação é ciências contábeis. Eu formei o técnico de ciências contábeis em 1978 na Escola Técnica Coelho Neto, e depois fui tirar ciências contábeis, bacharelado em ciências contábeis na FUCRE. Então, isso me ajudou bastante, me abriu os horizontes, só que não foi assim uma formação tão grande para o desafio que eu tive como profissional, que fui para o outro segmento, onde exige conhecimento de engenharia, conhecimento de mecânica, de uma série de coisas. Mas graças a Deus, a minha dedicação, a minha presteza fez com que eu fosse aprendendo isso tudo e soubesse interpretar quando necessitou, igual um profissional da área que estava sendo exigido. Então, eu atribuo tudo isso aí ao empenho e à oportunidade. Eu sei que aonde eu passei, eu tive bastante trabalho para mostrar a competência que eu tinha e sempre foi reconhecida pelos donos de empresa onde eu passei. E tu costuma replicar isso na Socril com os teus colaboradores? Bastante, bastante. A gente costuma dar oportunidades. A formação de pessoas, ensinar, eu acho que é a base de tudo. Perfeito. Isso é muito bom. E falando especificamente dessa força motriz que são esses colaboradores, né? A gente, no ano de 2026, comemora 30 anos de Assocril. Isso é um fato muito importante para mostrar, de fato, a solidez dessa companhia. E tu havias comentado antes sobre a importância que tem os funcionários, que são o pilar dessa estrutura toda, né? Sim. O que tu acha que é mais importante dentro da companhia, falando especificamente de funcionários, assim, as características que os funcionários da Socril têm hoje e que tu te orgulha e que tu quer fomentar e mostrar também até para os próprios familiares, porque tem exemplos ali que acabam ajudando os familiares a entender que aquilo ali é o perfil que o Simões preconiza para a empresa. O funcionário, quer dizer, nesses 30 anos aí de carreira da Socril,
Tem funcionário hoje que tem 10, outro tem 15, outro tem 16 anos. Isso tudo a empresa pretende fazer uma festa nos 30 anos para homenagear muitos desses funcionários e poder também levar a família deles, as esposas, para que elas também possam, junto com isso, conhecer mais os colegas, onde o seu esposo trabalha e tal. E e isso que a gente vai fazer, então a gente dedica muito, a gente paga, às vezes, curso para técnico, para algum funcionário que se destaca, que queira aprender. Eu já paguei até pós-graduação para funcionários em metalurgia e tudo. Então, a empresa sempre foi dedicada a benefícios que possa ser interessante para o funcionário, para que consiga hoje prender ele para estar se aprimorando e melhorando a maneira dele, para ele possa contribuir melhor para a empresa Açucre. Perfeito. E aí a gente fala de funcionário, falamos bastante de Açucril, que é obviamente o cerne da nossa conversa, mas eu gostaria de falar de pessoas também, e me parece que tem uma pessoa muito importante nessa trajetória do Simões, que é um cara chamado Aguinaldo Nunes. E eu queria que tu comentasse um pouquinho sobre essa figura e da importância que ele tem na tua vida. O Agnaldo Nunes é o meu irmão, né, é uma pessoa que hoje está com 83, 84 anos. De certa forma, eu gostaria de tecer uma homenagem para ele, porque quando foi o que nem diz o outro, ele foi o pivô da vinda da família dos Simões para Criciúma. Da família que eu digo é meu pai e minha mãe, que na época eu era um guri com 17 anos. E foi graças a eles que a gente chegou aqui. Era uma pessoa, já militava na CSN, que era uma carbonífera aqui da região, e contribuiu para que a gente chegasse até aqui. E de certa forma ele é um pilar para a gente, porque ele, apesar com a falta do meu pai, ele passou a ser o meu mentor, aquela pessoa que tu olha, que tu se espelha, pô, mas esse cara é aquele cara que me joga para frente, que me serve de exemplo para minha vida, para mim conseguir lutar. E ele é essa pessoa ao qual eu tenho a agradecer muito por ele. Até porque, no início, devido à dificuldade de quando a gente chegou em Criciúma, até antes de poder me matricular no colégio, eu tive que recorrer a ele para que ele pudesse me ajudar para pagar os meus estudos, porque eu não tinha condições de estudar sem que fosse bancado por alguém, até por não ter idade para trabalhar ainda. Na época não era igual hoje, que tem muito trabalho. Pessoas com menos de 18 anos, na época, não tinham emprego. Não tinha como se empregar. E ele me ajudou bastante. Então, é uma pessoa que eu jamais deixarei de ser grato pela ajuda e pelo irmão que me serviu sempre de exemplo para mim crescer na vida. E aí me parece que isso tem relação íntima com o fato de tu conseguir administrar e reger uma empresa familiar, porque me parece que a família sempre esteve muito próxima da vida do Simões, sempre permeou em todos os aspectos, né? Com certeza. Tu acredita que isso teve muita influência, assim, de tu poder dizer, não, cara, eu vou manter a minha empresa, mas eu quero a minha família aqui dentro também? É porque a família é a base de tudo. Sem família tu não tem. Pô, já pensou, tu sai para trabalhar, tem que voltar para casa, tu tem que ter um aconchego legal, tu tem que ficar bem, tu tem que ter diálogo, tu tem que trocar ideia, conversar com os filhos. Ó, hoje foi isso, amanhã foi aquilo, o que é melhor para nós, o que é tudo. Porque vindo de família tão simples, como eu vim, se tu não tiver uma estrutura, tu não consegue chegar onde eu cheguei, entendeu? Então, tudo que eu agradeço a Deus em primeiro lugar e a minha família pela base, pelo apoio que ela me deu para poder chegar até hoje onde eu cheguei. Sensacional. E aí, Simões, eu queria que tu conseguisse sintetizar
para os nossos inscritos a relação que tem a tua conduta, o que tu aprendeu com a prosperidade e o sucesso que tu notoriamente desenvolveu nesses todos os tempos, né, todos os anos de trabalho. Tem alguns pontos chaves assim nesse processo, além da família que tu já mencionou, que é super importante, que tu diria para alguém que tem vontade de empreender nesse país, que é tão difícil conseguir empreender, para que as pessoas possam encurtar um pouquinho esse tempo que tu levou para conseguir todo esse sucesso, ou de fato não existe esse negócio de encurtar tempo e tem que seguir essa trajetória de modo geral? Eu diria que dá para encurtar o tempo. Se hoje o Simões fosse começar do zero, talvez ele não levaria 30 anos para chegar onde eu cheguei, porque a experiência me diria isso. E digo para todos que estão começando, tem que ter foco, tem que ter fé e crer que as coisas não acontecem por acaso, mas lutando você vai chegar lá. A fé remove montanhas e dentro do que você procura, sempre você faça as coisas com foco, com honestidade, com serenidade, que as coisas vão acontecer ao natural. E tu acredita que o fator mentalidade, ele influencia nesse sucesso? Ou isso é uma coisa que tem se falado muito hoje em dia, mas que nada substitui o trabalho árduo e esses detalhes que tu comentou? Não, mentalidade hoje em dia é tudo na vida das pessoas, está tudo muito mais fácil. Eu diria que a pessoa começar como eu comecei hoje, seria mais difícil se ela fosse para o lado de fazer as coisas com força, com trabalho. Eu acho que como a ferramenta hoje de tecnologia, com as coisas tudo bem mais fácil, as pessoas têm que ser intelectual. Ela tem que usar o conhecimento, a expertise para poder facilitar o trabalho dela. Trabalho, que nem diz o outro, antigamente se erguia uma saca de cimento, hoje não precisa mais tu erguer a saca de cimento, tem vários equipamentos que erguem para você, é só você ter a inteligência e saber operar eles. Falando especificamente em tecnologia, eu percebo que o Simões, e aí eu vou falar de um grande amigo nosso que nos uniu, né, que é o Kleber também, não poderia deixar de falar dessa peça importantíssima, né, nessa trajetória toda, tem buscado e fomentado muito, parece, a empresa a buscar novas tecnologias, né? Vocês recentemente fizeram uma viagem também em busca disso. Qual a importância que tem a busca pelas novas tecnologias para seguir mantendo uma empresa sólida como a Sucrio? A tecnologia hoje ela tem que estar muito presente na vida das empresas, até porque hoje com a dificuldade em mão de obra, então tudo que você puder trazer de tecnologia, de melhorias para que você consiga produzir mais com menos pessoas, você vai não é que não vai usar as pessoas, mas é uma necessidade que tem em você em desenvolver coisas tecnológicas para que você consiga, ser mais produtivo e ser mais competitivo num mercado tão aguerrido como é hoje. Então o que é que a gente faz sempre? A gente está sempre evoluindo, tá, viajou, foi para a China ver tecnologias, ver, novas culturas, novas, equipamentos, empresas mais modernas, empresas que hoje produzem em grande quantidade. Então tudo isso é importante e acho que quem, quer crescer e quem quer manter sua empresa tem que se preocupar com tecnologia. Porque hoje se tu puder, e ao invés de tu produzir 10 peças por dia, tu produzir 1000, você consegue ser mais competitivo e você só vai conseguir essa produção se tu estiver implantando dentro da tua empresa, robotizar, máquinas automáticas para que consiga fazer as coisas, que o ser humano possa ser menos exigido. Porque tá difícil você arrumar pessoas hoje para trabalhar
na atual situação, conjuntura que o país se encontra. Falando exatamente sobre isso, eh, muitos entraves, muitas dificuldades para se chegar onde o Simões chegou hoje, falando especificamente, do cenário atual ou até de tempos atrás, em relação a esse manicômio tributário que é o país. Já chegou a pensar em trazer a empresa para fora, alguma coisa nesse sentido, Simões? Eh, eu diria que pensei já várias vezes, entendesse, em levar a empresa talvez para o Paraguai, que hoje tem umas vantagens muito grande em termos tributário. Mas como a Socrio ela é uma empresa muito técnica e depende muito de pessoas, aí a gente esbarra noutra agravante, que é a mão de obra. Então, ainda não tem, assim, umas condições que a gente possa mais a situação do país hoje ela é muito complicada. O custo tributário no país é muito, eh, a gente não costuma chorar porque a trabalhista, tal, mas os custos trabalhistas de uma empresa hoje é muito. Os direitos do funcionário, eh, ele se torna pesado para a empresa. Não que o funcionário seja o grande beneficiário disso. O maior beneficiário disso é o governo, porque um funcionário hoje que custa para você, R$ 2.000, ele está te custando 4. E ele não ganha, ele ganha pouco, só que a empresa paga bem. Então isso dificulta e por isso que a gente tenta às vezes pensar em fazer algo que possa ser mais vantajoso, porque hoje se o governo tirasse essa carga tributária, as empresas poderiam pagar o dobro de salário para os funcionários. E eles aplicariam isso daí muito melhor. É muito benefício, muita coisa que eu não entendo que gera tanta vantagem para o funcionário. Não tem muito retorno, Não né? tem retorno. Você paga um INSS, quando você vai se aposentar, você está praticamente corroído o teu salário, as tuas coisas. Você fica doente, você se encosta no INSS, você recebe uma migalha, porque é feito cálculo retroativo e reduz o teu salário. Então, eu não sei o que é que poderia ser feito, mas a gente já pensou sim seriamente, tem vários colegas nossos que inclusive estão montando estrutura no Paraguai e que me aconselharam, "Olha, eu acho que você poderia pensar nisso". Mas eu ainda não estou ainda com esse foco, com esse afinco. Perfeito. Muito também por alguns objetivos futuros também, porque a gente vai conversar sobre isso, né. E também não é fácil transferir uma das maiores empresas do país, com toda a estrutura, com todo o know-how que tem, pra uma nova operação, né. Acho que isso demanda muito estudo, né. Muito, muito. Ainda mais num país que tem pouca mão de obra à disposição, não mão de obra braçal, mão Uhum. de obra técnica, Perfeito, qualificada. qualificada. E aí, falou-se, em relação a um momento que se vive a Socrio, e imagino, né, como comentei agora, que nós temos aí projetos futuros. Tu consegues me dizer alguma coisa a respeito disso? Apesar dos pesares, a gente, por exemplo, tem um projeto de ampliação, certo? Aonde o grupo Açocrio, e aí a gente está vindo a Sofor, que é uma empresa do grupo, aonde ela vai se dedicar a praticamente a fabricação de equipamentos, que é onde a gente é o forte para fornecer as peças de reposição, e esse produto a gente fabricava numa caldeiraria interna da Socrio. Então isso aí a gente está terceirizando de um modo geral para o Kleber, que é a pessoa que vai fazer vai cuidar dessa empresa, e a gente vai cada vez crescer mais, vai tentar fazer mais. A gente deve estar inaugurando daqui mais a meta da Socrio é fazer com que a segunda unidade da fundição, que fica também no bairro Santa Líbera, funcione 1º de janeiro, dia 2 de janeiro de 2026. E ali nós vamos produzir mais 150 toneladas de peças fundidas,
no mesmo segmento que a gente atua hoje, e também devemos ter aí na volta de 30, 40 funcionários a mais que vai ingressar ao grupo. Sensacional. É prosperidade certa É e isso aí, notória, né? é isso aí. Parece brincadeira, mas a gente já conversou durante 1 hora. Eu não deixei o meu querido Simões nem tomar água de tanto assunto que a gente tem para conversar. Mas numa conversa prévia a gente comentou sobre isso, né? Vai ser difícil nós sintetizarmos uma trajetória maravilhosa dessa, de uma empresa super sólida com 30 anos, em 1 hora de conversa. Mas acho que conseguimos fazer alguma coisa nesse sentido. E chegando no final desse nosso papo, eu queria, obviamente, pedir para o Simões, em poucas palavras, dizer o que é a Socril na vida do Simões hoje. Como diria, eu acho que a Socril hoje na minha vida é tudo. Porque foi ali que eu dediquei todas as minhas apostas, é a minha vida, é meu ganha-pão, é a minha válvula de escape. Eu não saberia viver sem ao menos dar uma volta na Socril todo dia. Então, para te ver a importância que a Socril tem na minha vida. É tudo, tudo, tudo mesmo. Diria que a minha família, a Socril hoje, faz parte do meu legado. Perfeito. Como diria o poeta, família não é sangue, família é união. Então a gente pode dizer aí que tem uma família muito grande por trás desse processo todo, né? Tem. Hoje a gente já tem uma família, além de 3 filhos, nós já temos aí 4 netos. Maravilhoso, que eu até estava esquecendo de elucidar, entendesse? Que são para mim umas pérolas que estão vindo na nossa vida para nos manter motivado e fazer com que a gente tenha mais, como é que eu te diria, mais força para lutar o dia a dia pensando nele. É a bateria que te É a traz a bateria que motivação. carrega. Perfeito. E aí a gente pergunta, para tentar exercer o nosso poder de síntese, por que a Socril é uma das maiores empresas do segmento do país? Por ter uma pessoa que sempre visou o bem da empresa. Não houve aqui, bens materiais, coisa parecida que possa ser mais importante do que a Socril. E aí eu vou sintetizar isso aí numa frase: empresa bem, dono bem. Anotem esse código aí, porque ele é valiosíssimo, sem dúvida nenhuma. Simões, antes de te agradecer, eu queria que tu agradecesse as pessoas, né? Eu sei que eu vou te colocar numa saia justa, porque quem tem 90 funcionários, mais uma família desse tamanho, a gente precisaria de outro episódio de podcast, só para te agradecer essas pessoas, né? Mas eu gostaria que tu mencionasse quem tu acha que de fato tem que ser agradecido aqui nesse curto espaço de tempo, e mesmo que tu possa englobar um grupo, né? Meus funcionários e todas assim, mas eu não poderia deixar de dar esse espaço para te fazer esse agradecimento. Não, eu de certa forma quero agradecer especialmente a minha família, que isso aí é a base de minha família que eu digo envolve genro, envolve netos, todos. Perfeito. Os meus funcionários, que são especiais, que me ajudam no dia a dia e lutam pela grandeza da Socril. Especialmente a todos os meus fornecedores, meus clientes, que é a gasolina que me mantém funcionando. Isso é de extrema importância. Todo colaborador, todo fornecedor, todo cliente faz parte da Socril. Sem eles a gente não é nada. Sensacional. Não poderia esperar nada menor do que esse relato que tu fez em poucos segundos, consegue sintetizar tudo que é importante de fato na sua vida. Meu amigo, quero te agradecer demais por todo esse papo. Te desejar sucesso é redundância,
porque o sucesso está em você, está nas pessoas que te cercam, e que fique muito claro aqui para os nossos inscritos que sucesso não tem relação íntima com o dinheiro. O dinheiro é uma parte desses degraus de escada que levam a pessoa ao sucesso, e aqui a gente citou vários exemplos que trazem o sucesso, como família, fé, dedicação, foco, importância de detalhes que às vezes muita gente não dá, como os teus filhotes de 4 patas, por exemplo, que a gente percebe que de fato são importantíssimos nesse processo. E quero te agradecer demais por ser essa pessoa incrível que tu é. Eu sou suspeito para falar, porque eu conheço a Vanessa de muito tempo, e agora há pouco tempo, tendo contato contigo, eu começo a entender o porquê que ela é uma mulher incrível, porque ela de fato vem de uma família com valores. Então, o agradecimento não só por ser essa pessoa incrível que tu é, mas por toda a contribuição que tu faz na vida dessas pessoas e na saúde empresarial também da região e do país, pela expressão que a Socril tem. Parabéns por toda essa dedicação. Obrigado por a oportunidade que tu está nos dando de poder falar para os nossos seguidores alguns códigos do jogo que, com certeza, muitos teriam que trabalhar mais 30, 40 anos para chegar nesse patamar. Então, a gente fala sobre experiência e vivência, né? Contra vivência não tem argumento, porque tu tem, de fato, que viver as coisas, e assim a gente aprende. A não ser que em algum momento tu escolha não aprender, aí é uma escolha sua. E experiência a gente adquire assim, assistindo o código do jogo, conversando com o Simões, que tem muita vivência, e aí a gente consegue encurtar um pouquinho os caminhos. Então, meu amigo, muito obrigado. E vou pedir para você que está nos assistindo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, para que a gente continue trazendo pessoas incríveis e trazendo os códigos do jogo, e assim você anotar aí e ter toda semana uma mentoria masterclass para poder chegar nos seus objetivos, trazer a sua prosperidade e chegar a alcançar o sucesso, que tem várias nuances e que a gente vem conversando aqui. Quinta-feira tem um novo episódio, e a gente aguarda você para um próximo bate-papo com mais uma pessoa incrível aqui conversando. Vou te pedir um aperto de mão e dizer para a galera, lá próxima tem mais. Grande abraço, Simões, obrigado mais uma vez. Obrigado a você pela oportunidade de poder falar alguma coisa sobre minha trajetória. Eu agradeço. Sucesso. É isso aí. Obrigado.